Seguimos, como sempre, então, este nosso início de liberdade com o comentarista Fernando Molica, no Rio de Janeiro. Molica, bem-vindo, viu? Bom dia e que, pelo jeito, está bem bonito aí no Rio. Pelo menos as casas ali atrás, as suas mansões, estão bem iluminadas. Santa Teresa, bom dia a todos. Sim, Santa Teresa, está um dia bonito, o sol voltou, começou a voltar ontem, hoje está pleno. O Rio de Janeiro está lindo nesta manhã de quinta-feira, Elisa. Bom, vamos lá então. A Câmara dos Deputados, como vocês acabaram de ver aqui com a gente na análise do que vai ser notícia, aprovou o texto base do projeto que altera o cálculo do ICMS nos combustíveis para tentar reduzir o valor do preço nas bombas, que está altíssimo. Foi uma vitória expressiva do governo, com 392 votos a favor e 71 contra. O projeto prevê que o ICMS, esse imposto estadual, tenha valores fixos definidos na própria lei estadual. O cálculo do tributo será feito com base no valor médio do litro nos últimos 2 anos. A matéria prevê redução de 8% para a gasolina comum, 7% para etanol e 3,7% para o diesel. Molica, como você avalia então esse debate na Câmara? A aprovação, passou pela Câmara, ainda precisa ser discutido no Senado. Representa uma vitória de fato para o presidente da República? Sim, sem dúvida, porque desde o início, quando o preço dos combustíveis explodiu, o presidente Jair Bolsonaro saiu por essa tangente. Aquela tal guerra de narrativas, tão falada pela bancada governista na CPI da pandemia. Ele veio com a narrativa de que a culpa era do ICMS. O ICMS é alto? Mas sempre foi alto. E os percentuais do ICMS, eles são aplicados sobre o preço da gasolina lá na refinaria. Então não há um aumento. Não houve um aumento no preço do ICMS. O que aumentou foi o preço do combustível. Quando o preço médio da gasolina em determinado estado, lá se coloca o percentual e aumenta. Aí o presidente veio no ICMS. Ok, ele ganhou essa narrativa, mas é muito delicado. Você vê, a previsão pelo projeto é uma queda de 8% no preço final da gasolina. Só no fim de semana passado, a gasolina subiu 7 e pouquinho por cento. Ou seja, o aumento que houve no fim de semana já anula essa suposta redução que haverá com a mudança de cálculo. E isso tem um problema, como foi ressaltado há pouco. O problema disso é que você represa esse preço. Hoje, o petróleo está mais de R$80 o barril, o dólar, a cotação do dólar está muito alta, isso influi diretamente no preço do combustível, isso é uma responsabilidade do governo federal, isso é uma consequência da política econômica do governo federal, e esse valor agora vai diminuir a gasolina. Essa forma de cálculo vai diminuir o preço da gasolina. Mas se o petróleo baixar no futuro, como já baixou várias vezes, se a cotação do dólar cair, esse valor alto do combustível hoje vai refletir lá na frente. Então, o valor do combustível em 2021 vai acabar afetando o ICMS, vai fazer com que o ICMS suba lá em 2023. Tudo bem, que é depois da eleição, mas aí a gente vai pagar na frente a inflação passada, o que é péssimo. Elisa. Molica, acabou que no fim das contas todos os olhos ficaram voltados para os estados, não é? Responsabilizando os estados pelo preço do combustível. De alguma maneira a gente pode ver uma mudança aí pela frente ou de fato vai ficar essa mensagem que os estados é que são os responsáveis por essa careza toda que a gente tem visto? Olha, o presidente Jair Bolsonaro ganhou essa guerra, ganhou a guerra da narrativa. Como se o governo federal não fosse responsável pela Petrobras, não fosse o principal acionista da Petrobras. Há poucos meses ele chegou a trocar o presidente da Petrobras, reclamou do preço dos combustíveis, disse que isso precisava mudar. Não mudou nada, a Petrobras segue o mesmo critério que já vinha seguindo, até desde antes do governo do presidente Jair Bolsonaro. Esse critério não foi mudado, de equiparação do preço na bomba ao preço do mercado internacional. Isso não foi mudado, o pessoal aí, os importadores já estão dizendo que esse preço já está defasado. Agora, é uma vitória política? É uma vitória política. A questão é que a consequência disso vai para o futuro. Não tem milagre, não dá para fazer milagre na economia. Você pode dar uma ajeitadinha, mas quando você ajeita de um lado, segura o preço aqui, o preço estoura lá na frente. Isso é uma regra quase que de ouro da economia. Elisa.
Falar em milagre, Molica, quem está precisando de um milagre parece a André Mendonça, né? Para sair essa sabatina para a 11ª cadeira no STF. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai falar agora. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz estar estudando como resolver essa indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. A possibilidade de levar a sabatina para o plenário do Senado não está descartada, devido à demora da CCJ para pautar o tema. André Mendonça teria de passar por 2 sabatinas, na CCJ e também no plenário do Senado. A CNN, Bolsonaro afirmou que Alcolumbre está agindo fora das 4 linhas da Constituição. Terei toda a atenção e toda a dedicação à questão de ordem de Vossa Excelência e tenho a absoluta convicção que esta presidência está buscando, da melhor e mais rápida forma possível, a solução desse impasse, a solução desta pendência à vida em relação a esta indicação. Se Eldorado tem um presidente, se Deus quiser, brevemente Miracatu terá um ministro do Supremo Tribunal Federal. A família de Miracatu, a família de André Mendonça, meus cumprimentos por esse homem extremamente competente, capaz e inteligente. E dentro do meu compromisso, um evangélico para o Supremo Tribunal Federal. Bom, em nota, o senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, disse que não aceitará ser ameaçado, intimidado, perseguido ou chantageado com o aval ou a participação de quem quer que seja. Diz ainda que tramitam hoje pela CCJ mais de 1.700 matérias e que a prioridade do Poder Legislativo no momento deve ser a retomada do crescimento, a geração de empregos e também a busca de soluções para a inflação. Fernando Molica, como você avalia esse imbróglio político e até que ponto Davi Alcolumbre deve ser o responsável por determinar a caminhada do ritmo da indicação de alguém para o STF? Olha, em primeiro lugar, deixar claro que a Constituição não fala de prazos. A Constituição fala que os ministros serão nomeados, serão escolhidos pelo presidente da República depois de aprovada, depois dos candidatos serem aprovados pelo Supremo, mas não fala em prazo. Fui dar uma olhada no regimento do Senado. Diz que cabe à Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, essa que é presidida aí pelo Davi Alcolumbre, emitir o parecer, escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ela faz um parecer para essa escolha, mas não fala também em prazo. O problema, a grande questão que muitos senadores estão levantando é que tem um outro artigo do regimento do Senado, artigo 118, que diz que dá 20 dias úteis para que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania examine proposições. Ou seja, 20 dias úteis, esse prazo já estourou há muito tempo. Então, esse grupo de senadores alega que o Davi Alcolumbre não cumpriu esse prazo de 20 dias úteis, então, portanto, tem que se dar um jeito. Isso tem que ser examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, apesar do Davi Alcolumbre, tem senador que quer que isso vá para o plenário do Senado. É uma situação inusitada. Não é inconstitucional, porque a Constituição não trata disto, mas é inusitada. A Constituição determina que cabe ao presidente indicar, o Senado aprovar ou rejeitar. O que o Davi Alcolumbre está fazendo é uma jogada política, ele se pegou aí nesse poder que ele tem e está fazendo uma forma de pressão sobre o presidente da República, que é um outro ministro, não quer o André Mendonça, o que se diz que ele quer mesmo é o Aras, o atual procurador-geral da República, mas é uma situação delicada, que tem que ser resolvida. Esse impasse não é bom. Não é uma questão de ser contra ou a favor de Jair Bolsonaro, contra ou a favor do André Mendonça. É que é uma situação absolutamente inusitada. Vamos ver se os senadores conseguem, com essa cláusula do regimento, destravar esse processo. Elisa. Molica, eu lhe perguntei sobre o ponto de vista de Davi Alcolumbre, o presidente da CCJ, mas também quero saber sobre o ponto de vista de Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. Você acredita que Pacheco deve tentar ali um diálogo com Alcolumbre, seguir o ritmo da CCJ ou deve ter vida própria no que diz respeito à sabatina no Senado?
O Rodrigo Pacheco é um conciliador, né? Até as declarações dele, eu até costumo brincar que ele até exagera nessa qualidade mineira de negociação, tradicionalmente atribuída aos mineiros. Conversa daqui, conversa dali, você vê que é duro arrancar, é uma declaração forte do Rodrigo Pacheco. Ele só fala assim mais forte quando a situação chegou num limite. E é uma situação delicada. Ele contou com o apoio do Davi Alcolumbre para a eleição, para a sua eleição para a presidência do Senado, já que a reeleição do Davi Alcolumbre foi inviabilizada pelo próprio regimento do Senado, lido pelo Supremo Tribunal Federal, é uma situação que é delicada. Então ele vai tentar. Ontem as declarações do Rodrigo Pacheco foram nesse sentido, de tentar destravar esse processo. Ele vai tentar ao máximo evitar o embate, mas a pressão dos senadores é muito grande e mesmo senadores que não são favoráveis a Jair Bolsonaro admitem que é uma situação inusitada, que isso acabou virando aí um elemento de pressão meio indevido sobre o presidente da República. Tem que só julgar. A Comissão de Constituição e Justiça tem que dar o parecer contra ou a favor do André Mendonça. Isso vai para o plenário do Senado. Se o plenário do Senado achar que o André Mendonça merece virar ministro, que vire. Se não achar, que seja derrotada a indicação. Mas o processo tem que ser cumprido, né? Seria bom destravar esse negócio. Elisa. 8 horas e 41 minutos, vamos agora para dentro das salas de aula, que devem ficar cheias nos próximos dias, viu? A presença dos alunos nas escolas vai ser obrigatória a partir da próxima segunda-feira. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, isso vai ocorrer. E a decisão do governo vale para as redes estadual, privada e parte da municipal. E ocorre em meio a uma queda nos números da Covid-19 em todo o estado de São Paulo. Então, quase todos os professores da rede estadual estão imunizados. Isso traz ali uma segurança para embasar essa decisão. E 90% dos adolescentes entre 12 e 17 anos receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Só que usar máscara continua obrigatório e o distanciamento de 1 metro entre alunos também tem de ser cumprido, mas por pouco tempo, porque essa exigência só terá validade até o mês de outubro, quando também acaba o esquema de revezamento entre os alunos. Depois de essa abertura do assunto, que eu quero te perguntar é o seguinte, Molica, você avalia que é uma decisão correta, que na verdade estamos atrasados ou que estamos precipitados? Eu diria que é uma decisão inevitável. Há um prejuízo muito grande para os estudantes. O Brasil talvez tenha sido o país que mais que estabeleceu um prazo maior de recolhimento dos alunos fora de sala de aula. E num país muito desigual como o nosso, isso afeta a população de uma maneira muito cruel. As famílias de classe média, as famílias que têm uma estrutura maior, que têm até um maior grau de instrução de seus pais, que têm computador, acesso à internet, nessas famílias o prejuízo não foi tão grande. Houve um prejuízo, é claro, no processo de aprendizado, de convivência de alunos. Nas famílias mais pobres, isso foi muito cruel. Então, ok, está na hora. Os dados mostram uma certa segurança, a vacinação vai aumentando, o número de pessoas imunizadas já é bem grande, as taxas de contaminação e de morte caíram. Isso é muito bom. Agora, outros estados já adotaram essa medida, São Paulo não é o único, 8 estados do Distrito Federal já tomaram medidas semelhantes, alguns com volta total à sala de aula, como Paraná e Espírito Santo, outros de uma maneira mais gradual, a partir de segunda-feira também outros estados entram nesse processo. Agora vem a questão, né? Os pais que não se vacinaram e os adolescentes também não vacinados. A gente tem um problema, tá? O presidente da República aí semana passada questionando a vacinação de adolescentes. Isso é muito grave. Essa hora, os pais que claro, têm receio, os pais querem o melhor para os seus filhos, querem que eles aprendam, enfim, estudem, convivam com os colegas, vão mandar os filhos para a escola. Mas a gente nunca vai saber, naquela sala de aula, quantas, no caso, adolescentes se vacinaram, se tem algum não vacinado. Aí a velha questão, vacinação não é apenas um gesto individual, é um gesto coletivo, de respeito à sociedade. Então, nessa hora, tenho certeza que os pais torcem muito para que todos os colegas de turma, de seus amigos, colegas do recreio, professores, todos estejam vacinados. Isso é o fundamental. A grande questão não é a volta às aulas, a grande questão é a vacinação desses jovens que precisa ser acelerada e o presidente tem que parar de fazer campanha contra isso. Elisa.
Falar em sala de aula, amanhã é dia dos professores, Fernando Mollica. Espero que você tenha professores carinhosos aí na sua memória e também aqueles mais, enérgicos que fazem a gente perder o sono de vez em quando. Sim, parabéns aos professores, são fundamentais na formação de todos nós, aqueles que a gente gostava mais, gostava menos, mas, enfim, são todos fundamentais. Os professores, até por serem diversos, nos ensinam a conviver com a diversidade. Isso que é o fundamental. A sociedade, na democracia, você tem a opinião válida da maioria, mas o respeito às minorias. Então, carinho grande para os nossos queridos professores, para todos aqueles que se esforçaram lá durante toda a minha vida. Elisa. Aguentar o bagunceiro do Mollica na última fileira. Mas não vou entrar neste campo da sua vida, que aqui não é arquivo confidencial. Obrigada, Mollica. Bom dia. Bom dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.